Olá, mulheres positivas! Agora eu quero saber quem ainda está no clima de carnaval. Se a resposta for sim, eu estou, hoje o programa foi feito para você. Eu tenho aqui ela, que é diretora das marcas Mainstream e Economy do grupo Heineken no Brasil. Ela é responsável por marcas como Amstel, Devassa, Skin, Kaiser, Bavária e Glacial. Cecília Preto Alexandre, muito bem-vinda a Mulheres Positivas. Obrigada, Fabi. Uma honra estar aqui com você. A honra é toda minha. E para quem não sabe também, ela foi uma das nossas super homenageadas em Nova York em 2024. Ganhou uma série de prêmios. Ganhou um prêmio que se chama Garra. Eu adorei esse prêmio. Parece que ele é super conhecido. Garra, não é? Isso, é um prêmio da APP e eu fiquei super feliz de ter sido reconhecida como uma das profissionais do ano na categoria de marketing e marcas. Foi muito especial, realmente. Ano passado, 2024, foi um ano diferenciado. Merecido. E vamos lá, um pouquinho da história da Cissa. Ela fez administração de empresas na USP. Está há 25 anos no mercado, trabalhou para grandes empresas. E há quanto tempo você está no Grupo Heineken? Vai fazer um ano agora. Há um ano está no Grupo Heineken, com esse tanto aí de marca, tomando conta de labels super importantes. Quando eu te conheci há algum tempo atrás... Ah, calma, vamos lembrar, outra informação importante. Ela foi jurada de Cannes no ano passado. Foi. Então, um super orgulho para nós ter uma mulher como você sendo jurada. Inclusive, tinha um projeto do Mulheres Positivas lá pelo 2º ano consecutivo. A gente não ganhou, mas brasileiro não desiste nunca. E ano que vem vamos estar lá de novo. Tem que persistir. Ou melhor, esse ano. Até início de abril tem que se inscrever. É verdade. Cissa, conta um pouco da sua história. Eu sei que você já deu muita entrevista, mas dá um resumão aí sobre você. Bem, eu comecei minha carreira... Bem, eu fiz administração de empresas, como você disse, na USP. E desde o início eu sempre soube que eu queria trabalhar com marketing. Né? Você adorou? Sempre. E isso vem muito da história de vida que eu tenho. Tinha uma tia muito próxima que sempre trabalhou com isso. E eu sempre olhei, tive perto. E entrando na faculdade eu tive a certeza de que era isso. Fiz os meus primeiros estágios logo no início da faculdade com isso. E foi o que eu realmente mais me aproximei. E fui aprendendo, evoluindo, né, ao longo de toda essa carreira. Nesse meio tempo, na própria faculdade, eu sou uma pessoa muito curiosa e que vou atrás de muita coisa. Eu fiz um programa de 6 meses pela USP mesmo, que é o CCINT. Eu fiquei 6 meses na Alemanha fazendo faculdade, voltei. E depois continuei aqui a faculdade, entrei nas empresas, fiz um programa de trainee. E depois acabei me mudando para a França, onde eu fiz um mestrado em marketing na ESSEC. E acabei ficando 6 anos e meio lá, meus filhos nasceram lá. Voltei para o Brasil e empreendi, isso acho que é uma parte que poucas pessoas sabem, eu tive um negócio próprio, que foi ótimo ter essa experiência de ser dona. É um MBA, porque você, né, você tem vários negócios, você entende o quanto que é ser dono efetivamente do seu negócio, é incrível. E depois voltei de novo para o mercado de trabalho por questões pessoais, mas que profissionalmente também me chamava. E sou super feliz, né? Animada. Animada, gosto. Eu tenho a sorte de trabalhar com o que eu gosto. Eu acho que vai ser muito difícil com quem não gosta que trabalha, porque eu gosto. E quando eu me vejo, eu até fico muito mais tempo, invisto muito mais energia, talvez, do que eu precisasse, até tão apaixonada que eu sou, porque eu realmente gosto do que eu faço. Você estava me contando fora do ar que agora, com o tema do carnaval, você faz algumas visitas técnicas com o seu time. Eu queria que você contasse no detalhe o que são essas visitas. E você disse que você faz sempre um report, um relatório sobre cada um desses eventos. E essas suas palavras me lembraram uma entrevista que eu assisti ontem. O MrBeast, para quem não sabe, o MrBeast é o maior youtuber da história. E eu estava curiosa para ouvir um pouco mais da história dele. E ele conta que ele lançou, além de ele ser o maior youtuber da história, ele lançou uma marca de chocolates. E que ele fez uma viagem nos Estados Unidos. Então, basicamente, ele visitou, acho que, 75 Walmarts para entender como que o chocolate dele estava posicionado em cada um dos Walmarts. E as palavras dele me lembraram as suas palavras. Você me parece uma profissional muito completa, muito bem relacionada no mercado, muito talentosa, mas você tem muito o olhar do dono no seu negócio. Conta pra gente a importância disso e como é que isso funciona em prática na sua vida corporativa. Bem, eu acho que tem algo que tudo passa pela escuta e pelo olhar, né? Eu até brinco com um time que, assim, é muito bonito a gente ver tudo pelo PPT, pelo PowerPoint ou qualquer
pesquisa que nos tragam, que são dados importantes, mas você ter a vivência é ampliar seu repertório e você tem até mais certeza para poder direcionar. Né? Sabe aquela boa história que as nossas mães falavam para a gente, que a gente precisa saber para poder orientar? Então, é um pouco disso, né? E viver. E no caso, eu venho num processo de aprender e escutar muitas pessoas, né? Eu estou nesse mercado aqui há um ano, no Grupo Heineken, e justamente os grandes eventos que a gente faz, e no caso específico com o Amstel, eu tenho ido sempre e com um olhar, não eu vou lá para o oba-oba, para a festa, óbvio que a gente se diverte, porque somos seres humanos e eu já falei que eu gosto do que eu faço, mas eu venho com o olhar de dona mesmo do negócio. Então, é desde a hora que eu desço do Uber ou que eu desço do carro e eu estou andando, eu olho, putz, o ambulante está com a cerveja, o guarda-sol está correto, o que tem em cima daquela mesa que as pessoas estão consumindo? Então, eu vou como uma experiência, olhando todos os olhos, não só o olho de, será que o que visual está certo da ativação? E aí eu faço tudo isso, olho calmamente e depois faço um balanço e mando para o time. E qual a intenção disso? Né? A intenção é de, primeiro eu sempre agradeço o trabalho que foi feito, mas que a gente tem que sempre melhorar. Eu sempre falo para eles que a gente precisa querer subir a nossa barra. Eu tenho até uma figurinha tirando sarro, assim, subir na barra, o quão difícil que é. E que para eles entenderem que a gente tem que evoluir passo a passo e que a gente pode melhorar. Poxa, se a gente fez um evento num final de semana e tem oportunidades, vamos já resolver para o próximo, porque de repente no próximo a gente vai ter outras oportunidades que a gente não viu. E isso é uma forma também de estruturar o raciocínio, olhar todos os pontos de contato que a gente possa ter com o consumidor e estimular também a formação do time. Porque quando eles olham, eu falo assim, eu não estou aqui para criticar, dizer o que está errado só, não, é para olhar, putz, como é que a gente pode fazer melhor? Vocês viram isso? O que a gente pode direcionar? Vocês falaram com determinada área? Então, é uma forma de ter uma cultura de melhora contínua, né? E o que eu falo de viver em conformismo positivo. Às vezes talvez seja uma palavra da moda, mas eu gosto de viver muito isso e de fomentar. Inclusive, quando eu cheguei no Grupo Heineken com esse time, eu fiz uma página contando quais eram as minhas intenções, ambição, alinhei com eles e a nossa forma de trabalhar. Que a gente ia ter respeito, que a gente ia ter o poder de escuta, ia o poder do sim, mas principalmente a gente ia ter um conformismo positivo. Então, eu fico passando isso para eles, é uma forma, né, de estruturar. E eu vejo, às vezes, alguns ticando, falando, putz, que legal, não tinha visto isso, a gente pode ajustar para o próximo. E assim a gente vai melhorando e ajudando um ao outro sempre. Para quem não conhece esse termo, o inconformismo positivo, conta pra gente o que é. Bem, para mim é a sensação de que, assim, tudo pode estar bom, mas a gente pode melhorar cada vez mais, né? Eu posso ser uma pessoa que olha um problema e fico só reclamando. E o reclamar, ele não me faz avançar, né? Então, identificar as possíveis oportunidades para a gente fazer sempre melhor, mais e mais. E direcionando com a ação. E se a gente não fez, tudo bem, a gente não conseguiu fazer agora, mas o que a gente vai fazer para o próximo conseguir fazer? Ou então, se não tem como, por que não tem como? Então, vamos olhar o outro caminho? Tentar não ficar parada no mesmo lugar, né? Todo mundo, de novo, frases de efeito, né? O que me trouxe até aqui não me levará em outro lugar. Ela é genuína, é verdadeira, né? E se a gente ficar parado, sentado em cima, até em todas as conquistas que eu tive, que você comentou aqui, que eu sou muito grata e feliz, mas se eu ficar parada em cima delas, eu não vou evoluir. Elas têm que ser um motor para eu continuar avançando, né? Aprendendo e me desenvolvendo. Agora, você morou 6 anos na França. Sim. Mas por que você escolheu a França? Como é que você foi para lá? Você falava francês? Como é que você se virou lá? Então, na realidade, o meu ex-marido, a gente namorava, ele morava lá. E a gente estava namorando à distância, a gente tomou a decisão de casar e eu acabei indo para lá. Eu tinha feito um curso de francês aqui com uma professora ótima, mas era um curso de conversação, uma vez por semana, durante nenhum ano. E eu me mudei para lá. No que eu me mudei, ele trabalhava, eu estava prestando os mestrados ainda, tinha que resolver coisas e fui aprendendo assim, falando na rua e eu não tenho muita vergonha, né? Então eu vou, tá certo ou tá errado, o importante é me comunicar e fui indo. E foram 6 anos maravilhosos, né? Tenho a cidadania francesa também, meus filhos nasceram lá. Eles falam perfeitamente também. Eles, na realidade, o mais velho entende, que foi a primeira língua dele, e o Felipe voltou, tinha 2 meses, só o meu caçula.
Mas, assim, a gente viveu muito tempo a cultura francesa em casa e tem muito conexão, muito contato. Tenho grandes amigas que moram lá, uma amiga que sempre vem para cá, eu vou para lá. Eu tenho um carinho especial. Cissa, no próximo bloco eu quero falar mais sobre quais foram os traços que te fizeram se tornar essa mulher que você é hoje e também alguns aprendizados para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Mas, para fechar o primeiro bloco, eu queria falar sobre divórcio. Porque eu sei que tem muitas mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo hoje que estão passando por momentos onde se separaram, onde perderam o trabalho, ou seja, uma transição de vida. E você é uma história de uma mulher que se separou com 2 filhos e deu a volta por cima. Queria que você contasse um pouco sobre como foi esse momento e uma mensagem para quem está te ouvindo e assistindo que está passando por um momento parecido com o que você passou alguns anos atrás. Eu acho que é sempre um momento muito duro, né? A gente precisa respeitar, a gente tem os nossos momentos de luto e eles fazem parte da nossa vida. O que eu acho que é muito importante é a gente sempre acreditar na gente mesmo, né? Eu tenho a chance de ter meus pais, que são meus grandes parceiros, que sempre me apoiaram muito, tiveram sempre do meu lado. E eu fui acreditando cada vez mais em mim. Eu me lembro uma situação, quando eu voltei, logo que eu tinha me separado e voltei ao mundo corporativo, e eu estava muito com a autoestima muito baixa, muito baixa. E aí teve um momento que eu entrei numa reunião e comecei a dar minha opinião e as pessoas pararam para escutar minha opinião. Eu falei, nossa, né? Aquilo foi muito forte e eu fui me alimentando. E eu tenho uma natureza, Fabi, de olhar sempre o copo mais cheio. Então, eu olhei aquilo como oportunidade e fui. Então, assim, os momentos tão difíceis estão aí, são neles que a gente aprende, eles não são eternos. Então, para quem está achando que é um momento eterno, não é. E a gente sai mais forte, mais plena, e eu garanto que você vai conseguir. E a gente é muito mais capaz do que a gente imagina, pode ter certeza. Maravilhosa. Cissa, e daí você voltando para o Brasil, você voltou para o mercado corporativo, se refez, se reinventou aqui. Como é que foi? Em qual empresa você estava? O que você estava fazendo? Qual foi um passo importante que você fez que você repetiria hoje, olhando para trás? Ou que você se arrepende? Eu acho que assim, eu não me arrependo muito das decisões que eu tomei, não. Porque elas que podem ter dado certo ou ter dado errado, elas que me trouxeram aqui hoje. Então, acho que tudo eu levo como aprendizado. Essa é a forma como eu enxergo a vida. Todo mundo me fala, por que você sempre sorri? Porque a gente vai aprendendo e vai levando, né? Eu voltei... tive o meu negócio próprio e depois de algum tempo eu voltei ao mercado corporativo, mas nunca me distanciei. Nunca me distanciei. E o aprendizado que eu tenho, que eu acho que é o mais importante, foi, além da confiança, é ter sempre sua rede de apoio. E sua rede de apoio são seus amigos, sua família, certamente, e manter o contato com as pessoas, né? Eu fui morar fora. E quando eu voltei e comecei a procurar oportunidades, né, para voltar para o mercado profissional, quando eu precisava, empresa mesmo, foi muito... Demorou muito, muito moroso, né? Mas eu fui tendo apoio e as pessoas foram me indicando, porque lembravam de como eu tinha trabalhado. Porque ao longo desse período todo, eu fiquei 6 anos na França, 6 anos e meio, e depois 5 anos. Então, é muito tempo, né, distante do mercado. Mas as conexões, as pessoas, os contatos, as amizades, o networking são fundamentais e a gente sempre tem que manter. Eu sei que a rotina do dia a dia, ela consome tudo que a gente vai fazer, mas é importantíssimo a gente manter essas relações. Primeiro que elas nos nutrem, a gente sempre tem algo a aprender e as pessoas se ajudam, né? Eu sempre acredito que um vai ajudar o outro. Então, manter os bons relacionamentos, porque você nunca sabe também o dia de amanhã. É isso, e de forma genuína, sabe? Eu tenho algo que eu nitidamente sei quando alguém não está fazendo de forma genuína, sincera comigo. Isso me incomoda. Acho que a gente tem que fazer de forma natural, ser a gente mesmo, né? Guardar a sua essência. E eu venho cada vez... 46 anos, né? Então, assim, eu acho que eu venho aprendendo quanto que é importante eu ser fiel aos meus valores, ao que eu sou, à minha essência, o que eu realmente acredito. E é isso que eu tento trazer nas minhas relações com as pessoas, ser eu mesma. Eu sempre brinco assim, ninguém paga minhas contas, então vou ser eu mesma. Tá certíssima. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas.
uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. E ainda mais importante agora no Carnaval, né, Cissa? Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher, que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com essa loira maravilhosa, Cissa, animadíssima, inteligentíssima, fez USP. Não, tô parecendo um puxa-saco, mas eu não sou, juro que ela é muito maravilhosa. O que eu posso fazer? Mas você que é maravilhosa, que leva toda essa mulherada. Eu que tô super feliz de estar aqui. Animadíssima. Sim. Uma pincelada sobre cerveja. Eu tenho várias amigas que começaram a beber cerveja sem álcool. O que você acha disso? Qual que é a sua opinião? Você acha que é uma boa para as pessoas se divertirem sem álcool? Eu acho que assim... Cada um faz o que quer nessa vida. Eu acho que a gente tem hoje cada vez mais para todos os gostos, né? Todos os gostos. Então, a gente tem no nosso portfólio a Heineken Zero, Sol Zero. E o que eu acho que é importante é que antigamente tinha muito esse julgamento, né? Assim, você não vai beber? Como Verdade. assim você não vai beber? Poxa, não. Agora você tem uma opção. Então, você toma. E engraçado, assim, eu sou uma grande consumidora mesmo. Primeiro que eu gosto de ser a motorista da vez, então eu garanto, eu tomo minha cerveja sem álcool. Não precisa sempre beber muito, pouco. Então, assim, eu acho que existe algo ali que supre uma necessidade, né, para determinadas situações, para determinadas pessoas que querem, ou se é por uma questão de saúde, ou por uma escolha própria, que nem meu caso. Então, eu acho que o que é bom é que cada vez a gente tem que ser mais democrático. 46 anos, com muita energia, com uma super carreira. Conta um pouco sobre o seu equilíbrio para você conseguir manter aí a sua sanidade mental, conseguir... É engraçado falar sanidade mental. Para você conseguir ter, né, ser uma boa executiva, ser uma boa mãe, você conseguir dar resultado para sua empresa. Eu já trouxe aqui, acho que é fundamental a rede de apoio. Né? Então, assim, eu tenho meus pais que estão sempre comigo, meu companheiro que está sempre comigo, e meus filhos que são meus grandes parceiros. Então, é engraçado até, Fabi, eles não têm 18 anos, ainda são adolescentes, mas eu sempre converso com eles nas grandes decisões, né? Assim, eu tava... Você pergunta para eles? Eu conto, não é que eu pergunto, eu conto, né? Então, olha, mamãe vai, quando eu mudei e vim para o Grupo Heineken, eu estou saindo dessa empresa, estou indo para essa empresa, significa que durante um período eu vou ter que investir muito mais tempo, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, sei lá, eu vou estar menos disponível para levar vocês para a escola, mas eu conto. E eu tenho isso muito claro. Eu faço isso muito claro, eu trato com uma relação até de respeito. E eles têm essa relação de respeito comigo também. Não é muito fácil esse equilíbrio, não, né? Acho que a gente vive nessa imagem de super mulheres e, assim, acho que essa imagem de super mulher, ela só destrói a gente. Porque, no fundo, é muito cansativo, né? Então, sim, tem horas que eu não dou conta. Sim, tem horas que eu tô cansada. Sim, tem horas que eu tenho vontade de xingar alguém e para isso que eu faço terapia, por isso que eu gosto de fazer exercício, por isso que eu gosto de caminhar, por isso que eu gosto de me divertir. Então, eu acho que o equilíbrio vem também da gente olhar e se cobrar menos, porque a gente tem uma necessidade, e é um trabalho até terapêutico meu, de que eu me cobro demais. Calma, vai estar tudo certo. Mas você sempre se cobrou demais? Sempre. Sempre me cobrei muito. Sempre me cobrei muito. Mas será que não foi isso que te fez virar quem você é? Uma parte sim, mas a que custo, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa, em algum momento, também entender, e a maturidade nos ajuda muito a isso, a entender até quais são os limites efetivos, né? O que vale a pena e o que não vale a pena, né? E hoje, eu consigo, de forma muito mais calma e serena, tomar algumas decisões e dizer não para determinadas situações. Que é um processo. Eu tenho dificuldade de falar não também, me identifico. É muito difícil dizer não, porque quando a gente diz não, você está abrindo mão de alguma coisa, né? E o abrir mão de algo tem uma consequência. Então, e a gente que quer estar em tudo, quer ocupar todos os espaços, acha que tem que ser onipresente. Mas quando você está onipresente, você não está em lugar nenhum. No marketing, eu com meus times, eu sempre falo, quem vai me escutar do time já sabe que eu falo que quem fala muito não fala nada das marcas.
Marca que fala muita coisa não fala nada. A gente tem que ter uma mensagem. Isso se aplica à nossa vida. Se você quer estar em 50 lugares diferentes, chega uma hora que teu corpo vai falar, né? Então, alguns anos atrás, eu estava presente em tudo e isso me deu um cansaço. Me distanciei dos meninos, coisa que eu não quero abrir mão. Deixei de curtir mais meus finais de semana com meu companheiro. Falei, não faz sentido. Então, eu entendi a necessidade desse equilíbrio e hoje eu trabalho numa empresa super legal e que tem um enorme respeito com relação a isso, que me auxilia também e tem uma gestora maravilhosa que é uma mega mulher positiva que também me ajuda e é um exemplo também. Então, a gente tem excelentes trocas nesse sentido. Eu vejo que também mudou um pouco a dinâmica do mercado corporativo, daí você me corrige se eu estiver errada. Mas acho que por muitos anos existia muito esse estigma de ficar secando o gelo, de ter que, por definição, ficar até 10 horas da noite no escritório. Mudou, né? Não, é assim, eu vou até usar uma frase que eu escutei já, que ser workaholic é cafona hoje em dia, né? Assim, eu acho que a gente ficar até altas horas, só se precisa, óbvio que tem vezes que precisa. Eu estou trabalhando pra caramba no início desse ano, porque é o período de alta sazonalidade, a gente está lançando uma nova plataforma e eu estou indo para acompanhar nos finais de semana. Mas isso não me impede de combinar diretamente com a minha gestora e falar, ó, eu vou tirar um dia off lá e tá tudo bem. Porque eu vou ficar incapaz de produzir. Eu preciso. Eu ia chegar nesse ponto, o negócio de ser produtiva, né? Ser eficiente. Porque não é sobre tempo, é sobre ser eficiente. E a pausa, o ócio são importantes. Então, eu me pego muitas vezes, eu tenho 2 celulares, né? O pessoal e o do trabalho, e eu falo, não faz, você anda com 2, eu prefiro. Porque chega o do trabalho do final de semana, eu viro ele para baixo. Chega à noite, eu viro ele para baixo. Porque eu não tenho essa autonomia, essa autonomia não, como posso dizer, essa organização que as pessoas conseguem. Essa disciplina. Disciplina, sim. Perfeita a palavra. Essa disciplina de falar que eu não vou olhar. Não, eu não consigo. Eu vou olhar, eu vou querer resolver, eu vou querer mandar para todo mundo a mensagem. Então, eu já entendi que eu preciso desse jeito. Você vê, não tem nada de super mulher, eu preciso ter 2. Que é o meu jeito que eu consegui. Chega lá à noite, tá lá. Se tiver qualquer urgência, nada vai acontecer que eu não possa resolver no dia seguinte de manhã. A gente vira escravo do WhatsApp. Esse é o problema. Isso que gerou para ser uma facilidade, gerou uma angústia. Então, no fundo, é assim que eu trato. Óbvio que no final de semana, não dá para eu simplesmente não olhar. Você então, tem que ele olhar. Tá lá, eu olho. Tem que olhar. Eu olho. Ele tá lá, eu olho, mas ele fica no meu escritório, aí eu vou, olho de manhã uma vez, ótimo. Dali 3, 4 horas, sei lá, depois do almoço, eu olho de novo. Normalmente não tem nada de urgente, mas é uma forma de olhar. Mas eu não entro no meu e-mail, por exemplo. Não entro. E isso é muito legal, de novo, dentro da empresa que eu trabalho. A gente consegue fazer, sextas-feiras a gente para mais cedo, a gente respeita os finais de semana, a gente respeita o almoço de todo mundo, não marcamos reunião até depois a partir das 6 horas. E não marca, que coisa maravilhosa. Se passa das 6 horas, a gente pede desculpa, ou se vai até 6h30, eu peço desculpas para as pessoas. Olha. Então, assim, eu peço desculpa para alguém do time se eu tenho que marcar uma reunião 1h da tarde, porque eu não sei que horas a pessoa almoça. Então, bom, mudou de fato, é isso. Mudou. E que bom. Ainda bem, né? E que bom. 2025, né? Mas você, no começo da sua carreira, como era a sua dinâmica de trabalho? Era isso que você falou, era lindo ficar até tarde, né? Máximo, era lindo, né? trabalhar. Eu ficava muito orgulhosa de mim mesma. Era muito, era bonito. De ir embora 1h da manhã, Era até legal, máximo. você contava, né? Achava incrível. Até tarde. Gente, pra quê? E no fundo, não era produtivo, você ficava muito mais tempo no café, dando risada e fofocando. Pra que fofocar, gente? Não, fofoca no trabalho não dá. Não precisa, você fica falando da vida dos outros, em vez de falar do que precisa. Então, eu acho que eu prefiro canalizar minha energia hoje no que precisa, respeitar meus momentos de pausa, porque eu vejo que eu sou muito mais eficiente e produtiva. O que seus chefes te diziam para te promover? Porque você foi promovida diversas vezes na sua carreira. Quais são os seus traços que nós aqui, eu e todo mundo que está te assistindo pode tentar te copiar? Eu acho que tem um ponto sobre... Eu sempre busquei desafios, né? E sempre tentei superar os desafios. E tentar superar não simplesmente por atingir um target, uma meta, mas muito mais o como se faz, né? O número que a gente chega, ou o resultado, ele é importante, mas o como que a gente faz. O processo, a jornada. E eu acho que
respeito são fundamentais e às vezes pode ser mais rápido ou mais devagar ou não, para mim pouco importa, mas se não tem respeito, não vale. O ano passado, quando eu cheguei no time, uma das conversas que eu tive, mostrando os nossos desafios, eu falei para eles, olha, a gente tem que entregar isso aqui até o final do ano, esse é o nosso jeito, mas se a gente não for feliz e esse time não for engajado, não vai ter adiantado nada. E a gente terminou com um time engajado, um time feliz, um time se respeitando, um time se colaborando, porque foi uma forma do que eu combinei com eles, porque eu combinei muito o meu jeito de ser. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa com muita energia, eu sou uma pessoa que tem 1000 ideias, eu sou uma pessoa que vou questionar, vou querer que a gente suba a barra, vou falar para a gente fazer um projeto e olhar outro projeto, porque o meu trabalho é olhar lá para frente. Eu não posso ficar parada aqui. Então, eu preciso que vocês me digam, primeiro, se está demais, então ter essa porta aberta. Eu preciso que vocês me digam se está muito rápido ou não. E mais do que tudo, se eu estou respeitando você, porque se eu estiver perdendo respeito, para mim é a base da... Eu fico muito chateada. Né? E ainda bem que isso não aconteceu. E eu sempre tive conversas com os meus diretos, principalmente, super transparentes. Então, muito feedback. Muito. Você sempre prezou pelo feedback do seu time. E eu falar, e tem algo que eu aprendi com o antigo gestor meu, vidas anteriores, que ele falava algo que é uma frase que eu repito sempre, que nada melhor do que conversas sinceras, respeitosas e acima da linha. Ou seja, né, você não pode nunca perder o respeito. Então, quando todo mundo fala que feedback é uma dádiva, mais uma dessas frases maravilhosas, nada mais é do que a gente dizer. Eu estava esse final de semana com a menina do meu time e num evento e ela falou, putz, Cissa, que eu gosto é que você fala pra gente, diretamente, que eu tinha que ter ido, participado e ter feito e agido dessa forma, porque eu sei que você está falando para o meu melhor. Então, eu falei, sobe, olha de cima, se você olhar só dessa perspectiva, você não vai conseguir dar um passo para trás. Então, e a intenção é sempre ajudar. E aí volta ao e-mail que eu faço na volta de cada evento, ativação que a gente teve. Feedback. Porque isso é uma forma da gente melhorar. As pessoas pegam muito o feedback como algo pessoal. Não é pessoal. Eu amo. É profissional. Porque se eu tiver que falar alguma coisa para a pessoa pessoal, eu vou falar só para ela e numa situação específica que não fira. E a pessoa tem que ser muito minha amiga, mas é uma questão profissional. E a gente tem que querer melhorar. Isso aí. Maravilhosa. Eu quero que você deixe uma dica de um livro que eu vou ler esse final de semana, um filme que eu vou assistir esse final de semana também e uma mulher que você admira. Além da Chiquinha, sua avó maravilhosa, você precisa contar quem é a Chiquinha também. Então, exatamente. Quem não te conhece. Exatamente. Bem, tem um livro que ele foi transformador, Fabi. Eu fiz um programa de liderança feminina a gente se perde um pouco, uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, na empresa que eu estava anteriormente, e eles deram esse livro para todas nós, que é em inglês, mas tem em português, eu não sei, depois a gente pesquisa e eu te mando, tá? É How Women Rise. Como as mulheres ascendem. Isso, e acho que já tem em português. E você tem os 12 hábitos que nós mulheres temos. Para todas as minhas mentoradas que vêm falar comigo, eu falo, lê esse livro. Porque tem 12 hábitos que a gente faz. Conta um. Primeiro, a gente tem a necessidade de querer sempre agradar. Mulher tem a necessidade de querer sempre agradar. Não dá. Você não tem como agradar todo mundo. Tem um outro ponto que fala muito, que as mulheres tendem muito mais a pensar no seu trabalho e não na sua carreira. Olha a diferença. Pensar no seu trabalho é você entregar. Você está entregando aquilo e você não está olhando que você pode evoluir e o próximo passo. Outro ponto é que nós mulheres não pedimos. A gente acha que as pessoas naturalmente elas vão olhar para a gente, o nosso trabalho, e vão falar, nossa, que bom. E você merece. Não, a gente precisa falar dos nossos. Porque a gente acha que se a gente falar, o que as pessoas vão olhar? Será que ela está se achando demais ou não? Então isso é muito positivo. Amei já. Filme tem vários, né? Eu acho que tem uma série, mais do que um filme que eu gosto muito, que é Grace and Frankie, que é com a Jane Fonda. E por que eu gosto muito? Acho que elas devem ter seus 60, 70 anos que elas contam a história, mas elas se redescobrem depois de uma vida, muito tempo casadas e renascem. Então, por isso que eu acho que eu tenho essa grande conexão com essa história maravilhosa. Adoro. Né?
E uma mulher que eu admiro muito, tem duas, né? Depois da minha família eu falo, mas a Michelle Obama, eu li a biografia dela, eu fiquei apaixonada da fortaleza que essa mulher é, o quanto que ela não construiu toda a sua carreira, o quanto que ela não impulsionou tudo que a gente viu na história americana nos últimos tempos, que ela estava ali do lado, e ela fazendo, uma mulher muito forte. E tem uma outra cantora brasileira que já se foi, que é Rita Lee, que eu acho que ela quebrou vários códigos, barreiras, e é uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo e sempre teve coragem de dizer o que ela achava. E muito do que a gente escuta hoje, sei lá, do que ela disse há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, a gente ainda fala, nossa, ela era realmente à frente do seu tempo. Últimas considerações para a gente fechar esse programa maravilhoso. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu acho é o que é ser uma mulher positiva, né? Eu adoro esse nome, esse teu projeto, esse teu programa. Eu acho que a gente tem que ser positiva quando a gente acredita na gente mesmo e quando a gente cria mulheres positivas e que a gente se apoie, né? E quando a gente se apoia, a gente não pode ser só com as amigas e a gente tem que buscar aliados. Eu sou mãe de 2 meninos, você é mãe de 2 meninos também. O quanto que a gente tem que formar essa geração para que eles venham com a gente, porque não é o nosso mundo e o mundo deles. É o nosso mundo. Maravilhosa, Cissa. Te espero aqui em breve, hein? Nossa, eu que agradeço. Adorei. Parabéns. Adorei. Muito obrigada mesmo. Foi uma honra estar aqui. Trabalho maravilhoso. Obrigada a você. Obrigada mesmo. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a diretora do Grupo Heineken, Cecília Preto. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!